E aí, pessoal do Tanta? Hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente falar sobre jogos, geralmente videojogos, né? Geralmente videogame. É muito parecido com o programa de segunda, que é sobre esporte, mas geralmente a gente está falando só até então de futebol. E hoje a gente vai continuar aquela série sobre as 10 gerações de videogames, de consoles caseiros, consoles domésticos de videogames, né, de videojogos. A gente apresentou no programa passado a primeira geração de videogames, que já na verdade só se limitava ao telejogo. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente só ficou conhecendo o telejogo como representante dessa geração, e o telejogo 2, seu sucessor. E a segunda geração, né, que já apresentou, ao invés de só bolinhas e tracinhos, já apresentou um spritezinho ali de 4 bits, que dava para identificar se era um cowboy, ou se era uma navezinha triangular, etc. Talvez o sprite mais identificado como figurinha daquela geração tenha sido o Munchkin, do Odyssey, que era o Come-Come do Odyssey, já que o Atari tinha a sua própria versão do Pac-Man, né, como a gente chama aqui de Come-Come, só que era bem inferior à versão do fliperama. E no Atari a gente tinha o Pitfall, né, que era também o mesmo runner que era usado para o jogo Decathlon. Diferente dos fliperamas, que eram aquelas máquinas dedicadas, quando você preparava um equipamento como um console doméstico, você necessariamente tinha uma eletrônica inferior, e por isso mesmo os jogos não eram tão vistosos. No fliperama você identificava a bolinha amarela como Come-Come, era um jogo mais colorido, era um jogo mais interessante, como Donkey Kong, como Ghosts and Goblins, e os jogos que vieram aparecendo no fliperama depois. O grande problema entre a segunda e a terceira geração, a segunda geração de videogames quase se tornou a última por causa de um episódio econômico chamado Crash. Crash, que não é aquele personagem que apareceria anos depois no PlayStation, mas foi a ruína dos videogames, principalmente na América do Norte. Bom, além de se tornar um pirulito, ou seja, uma coisa que perdeu a graça depois de um certo tempo, e um luxo, um brinquedo de menino rico, o videogame também caiu num problema com a limitação tecnológica. Grandes desenvolvedoras muito criativas como a Activision, mesmo elas não tinham mais imaginação ou variedade para criar jogos novos. Então, depois de um grande leque de opções para o Atari e alguma coisa para o Odyssey, e depois do Intellivision e outros que apareceram depois, caiu-se no ostracismo, porque não tinha grandes novidades. Aí que a Nintendo lançou em 1980, por volta de 1985, as datas variam entre Japão, Estados Unidos e Europa, e Brasil principalmente, aqui nem foi lançado oficialmente, só os clones, o primeiro videogame da terceira geração. A ideia foi ousada, porque eles pegaram um controle originário de um joguinho portátil, sim, porque a Nintendo começou no século passado como uma desenvolvedora de jogos de cartas. Como esse aqui é um canal que fala sobre jogos em geral, podemos falar sobre as cartas de videogame depois. Inclusive, jogos de cartas que voltaram a ser atraentes nos anos 90 e 2000, com Magic the Gathering e Pokémon. Mas a Nintendo, que só fazia jogos de cartas, começou a investir no mercado eletrônico lá entre as décadas de 70 e 80, com um único fliperama, que era o Donkey Kong, e com joguinhos portáteis, bonitinhos, que eram chamados Game & Watch. Bom, a Nintendo adaptou o controle do seu Game & Watch para um console de mesa, um console doméstico de videogame. E lançou um console de 8 bits. Isso foi revolucionário, porque até então os videogames tinham, como eu falei, uma arquitetura eletrônica muito limitada. Outra coisa, foi nessa época também que houve uma campanha, uma popularização do computador pessoal nas casas. Então, muitas pessoas não viam com bons olhos, ou não viam com inteligência você investir num equipamento que é só para jogar, quando o computador tem jogos e outras funções, como planilha, editor de texto, etc.
O Odyssey, por exemplo, era muitas vezes confundido com um computador porque ele tinha um teclado alfanumérico, diferente do Atari. Mas mesmo isso não era suficiente, porque ele não fazia nada além de jogos, rodar jogos, né? Executar jogos. Muito bem. O videogame, o sistema de entretenimento da Nintendo, que era o NES, né? Que foi o primeiro videogame doméstico de 8 bits que a Nintendo lançou, ele foi muito ousado porque ele peitou essa indústria dos PCs, mostrou que valia a pena sim ter um equipamento voltado só para diversão, por isso que ele era Nintendo Entertainment System, ou seja, ele não era só jogos, mas era, né? A ideia era que quando ele foi lançado principalmente nos Estados Unidos, com a arminha e um jogo que você apontava para a tela. Então era um videogame com brinquedo. Você tinha um jogo chamado Duck Hunt, que você conseguia atirar nos patinhos que surgiam na tela. Então o equipamento que a Nintendo trouxe era um entretenimento para a família toda e um brinquedo além de um simples executor de videogames. Bom, com isso salvou-se a indústria do videogame. Tanto que a Sega veio competir com a Nintendo com o seu Master System algum tempo depois. E a gente joga videogames até hoje graças a essa ousadia da Nintendo. Bom, a grande diferença para os videogames da terceira geração é que um jogo de 8 bits tem uma apresentação, um sprite muito mais bem desenhado do que aqueles sprites limitados da segunda geração. Realmente, como a gente esperava nos fliperamas que a gente via até então, o jogo era colorido com um desenho e não só um sprite quadriculado. Isso foi o que tornou realmente muito atraente de volta pensar em investir em videogames e não em computadores. Apesar que computadores como o MSX, como os TKs, também tinham jogos de 8 bits e que também tinham esses desenhos muito bem apresentados como gráficos na tela. Então, algumas pessoas naquela época investiram em computadores pessoais, como eu, investi em MSX, e outros partiram mesmo para os consoles de videogame e com jogos muito mais bem desenhados, como esse que a gente vai mostrar agora. Esse é o Come do Nintendo 8 bits. Ele é muito mais próximo, muito mais bem desenhado e muito mais parecido com o Pac-Man do fliperama do que o Pac-Man do Atari. Claro, para nós o Pac-Man do Atari era um outro jogo. Esse não, esse tinha todas as frutinhas, era da própria Namco, tinha a trilha sonora original, e antes que eu perca meu tempo só jogando, então era muito mais atraente visualmente do que os jogos da segunda geração. Assim, o mercado de videogame voltou a ter relevância, voltou a ter interesse do público, não só um público infantil, um público já mais jovem, que já estava acostumado inclusive com as gerações anteriores de videogame, e aí veio a quarta geração. Tudo bem, a quarta geração não teve a relevância e a importância de ter impedido o crash dos videogames, mas ela deu continuidade, deu projeção, ampliou a capacidade dos jogos que já tinham em 8 bits e aproximaram os jogos muito mais ainda do que a gente via em fliperama. A diferença tecnológica entre um videogame, entre um jogo de fliperama e um jogo que se tinha para jogar em casa diminuiu muito. Você praticamente tinha jogos, versões muito parecidas com os fliperamas em casa. Isso atraiu mais ainda, isso deu mais dinâmica, mais dimensão para o consumo do mercado de videogame. E principalmente no Mega Drive, que foi o sistema da Sega, representante da quarta geração, ele admitiu a inclusão de um acessório de CD. Nós tivemos uma extensão da vida útil desse console. Tanto que, notadamente, as gerações geralmente duram no máximo 5 anos, 3 anos, e o Mega Drive começou em 90 e foi até 98. Oficialmente, mas ele é vendido até hoje. Então, sem dúvida alguma, foi uma geração muito duradoura. O Super Nintendo veio depois, com jogos também muito coloridos e uma tecnologia diferente, com movimentação de rotação. E essas duas gigantes, Sega e Nintendo, além de outros representantes também, como Neo Geo, conduziram a era de ouro dos videogames com a quarta geração. A geração que foi conhecida como 16-bit. Então era o dobro da geração anterior, muito melhor desenhados,
músicas realmente. Pra você ter uma ideia, o MSX, que era um representante de computador da terceira geração, usava como processador central um Z80, que era no Mega Drive só exclusivamente responsável pela parte de som. Então era uma tecnologia muito melhor desses representantes da quarta geração. E jogos muito coloridos como esses que vamos ver agora. Aqui um exemplo, só para efeito de comparação, um Sonic de Mega Drive. Vejam como é muito mais bonito, vistoso e divertido, e rápido, e colorido, e musical. Olha a velocidade desse jogo. E é isso aí, pessoal. Esse era o videogame de 16 bits. Para contra-atacar, a Nintendo lançou o Super Nintendo, que foi como ficou conhecido o console da Nintendo de 16 bits. Esse jogo já tinha, diferente do Mega Drive, efeito de rotação, que consiste nesse movimento aqui, ó. A tela gira completamente quando você faz a curva. Já foi uma novidade tecnológica naquele tempo. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos nos despedindo aqui. Depois a gente fala mais sobre essa incrível quarta geração de videogames. Mora no coração de muita gente até hoje como a grande geração de ouro dos videogames. Valeu! Opa, foi mal. Tanta!